do primeiro ano, preparados para mais uma aulinha de matemática? Eu sou a professora Josiane Santos e o tema da nossa aula de hoje é sequência recursiva e repetitiva. A gente já trabalhou um pouquinho sobre isso, mas lembrando que os conteúdos do caderno Aprender Sempre, eles sempre são retomados no caderno seguinte. Então, a gente já trabalhou um pouquinho sobre sequência no caderno 1, no caderno 2 e agora estamos na sequência, finalizando a sequência 1 do caderno 3, tá certo? Mas eu não estou sozinha aqui. Tem alguém que está deixando a minha aula mais acessível para os meus alunos surdos. Sem a presença do intérprete de Libras, eu não conseguiria chegar a todos os meus alunos. Muito obrigada, Maria Helena, por deixar a minha aula mais acessível. A Maria Helena está aqui, ó, bem no meu canto esquerdo, tá certo? Existe também uma outra pessoa que também está comigo aqui todos os dias, sempre no chat. Quando não está dando aula, está no chat. Vamos dar um olá para a professora Iris. Olá, professora Iris. Olá, professora Josi. Olá, crianças. Olha, eu percebi, professora Josi, que entrou uma pessoa aqui no aplicativo, Maria Dulce. Ela é aluna do primeiro ano, da professora Marli, não sei de que escola, né, que ela não colocou aqui. E ela fez uma pergunta interessante e que todos os dias a gente responde aqui. Quando a gente fala do aplicativo, ela perguntou: como tenho acesso às aulas? A gente tem acesso às aulas pela TV Nova Nordeste, canal 22.2, né? Também pelo YouTube do Educa Recife e pelo aplicativo do Educa Recife, que a professora Josi já vai explicar como é que faz para você entrar. Mas como você já entrou, pelo aplicativo você já tem esse acesso, não é isso? Aí a professora Josi vai explicar porque outras crianças podem estar com dificuldade também, não é isso, professora Josi? Isso mesmo, professora Iris. Vou explicar isso agora, nesse exato momento. Olha, existem 3 maneiras de você assistir essa aula. Através da TV Nova Nordeste, no canal 22.2, tá? Aí você tem que sintonizar a sua TV nesse canal que eu acabei de falar. As aulas passam durante o dia, durante a tarde e são reprisadas tarde e noite, tá certo? Durante o dia é ao vivo, tarde e noite são reprises da aula que passa durante o dia. Através do aplicativo, também seguindo a mesma lógica, de manhã ao vivo, à tarde e à noite, reprise no aplicativo. Aí, para ter o aplicativo no aparelho do adulto que está cuidando de você, ele precisa direcionar a câmera do celular para um desses QR Code, vai depender do modelo do aparelho, tá certo? Aí ele vai acessar o Google Play ou o aplicativo Story, tá certo? E aí o que é que acontece? Depois de baixar o aplicativo, você vai precisar do login e da senha. Para quem é aluno, o login é o número da matrícula e a senha a data de nascimento. Para quem é professor, o login é o número do CPF e a senha é a data de nascimento também. E a outra maneira é, se você não conseguir acompanhar nem pela TV, nem pelo aplicativo, você tem o nosso canal do Educa Recife no YouTube. Lá fica disponíveis todas as aulas, tá certo? Essa que eu estou gravando agora, depois da gravação, a produção organiza e coloca no canal do YouTube. E outras que você pode ter perdido, e aí vai lá e pode revisar assistindo, tá certo? Então, só existem essas 3 maneiras. E fica esperto em relação ao horário, tá? As aulas sempre começam a partir das 7h30 da manhã até as 8h30. São reprisadas no horário da tarde, das 14 às 15 horas e à noite também, sempre na TV Nova Nordeste e no aplicativo, certo? Não tem desculpa. Agora sim, o que iremos aprender na aula de hoje? Iremos descobrir o padrão e o termo ausente na sequência. Olha aí, ó, a gente já sabe, já estudou um pouquinho sobre o que é uma sequência. Então, quando eu começo algo, tá certo? Olha aqui, a professora Iris, eu estou aqui com 3 fichas. A professora Iris deixou aqui, ó, número 1, número 2, número 3, em fichinhas, tá certo? Bem grande. Se eu fosse seguir, e aí? Olha aí, ó, aí eu vou colocar aqui, ó, o número 4, o número 5 e o número 6. Então, eu estou fazendo uma
sequência, eu estou seguindo, a professora Iris iniciou e eu continuei. Então, aqui eu criei uma sequência de números que vai do 1 até o número 6, tá certo? Agora eu vou recolher. Mas eu tenho outros exemplos aqui também, ó, com outros números, tá? Aqui eu estou com aquelas letrinhas que a professora Iris utiliza, só que aí eu estou com os números, né? Que aqui é daquela mesa interativa que tem na escola. Na escola que você estuda deve ter também. E aqui eu estou com os números. Eu estou com o número 2, tá? Aqui eu estou com a sequência e nessa sequência tem 2, depois vem o 4, depois vem o 6, depois vem o 8 e depois vem o 10. E aí, você conseguiu descobrir alguma coisa aqui nessa sequência? Conseguiu descobrir, professora Iris? Eu descobri várias coisas, viu, observando essa sequência, professora Josi. Pode falar. Eu descobri que está faltando números e que eu fiz uma contagem aí de 2 em 2, não é isso? Pois é. Então, na verdade, essa sequência aqui foi proposital. Não é que eu deixei os números faltando. É que eu montei uma sequência em que os números, como a senhora bem lembrou, estão aumentando de 2 em 2. Então, o padrão da minha sequência é esse, ó. Eu descobri que de um número para o outro, ele vai aumentando de 2 em 2. Ele começou no 2, depois foi para o 4, depois foi para o 6, depois foi para o 8, 10. E se eu fosse continuar essa sequência, que número viria depois? Se ele está aumentando de 2 em 2. Então, 10, aí 11, 12. Seria o próximo número que eu iria colocar na minha sequência. Agora eu estou aqui com outro exemplo. E aí eu quero ver se a professora Iris vai conseguir descobrir o padrão desse daqui. E aí, professora Iris? Olha, aqui eu estou também com os números e tá assim, ó. 1, depois vem o 3, depois vem o 5, 7. Deixa eu tirar esse 6, tá? É 1, 3, 5 e 7. Agora sim. É também a sequência de 2 em 2, não é isso? De 2 em 2. A mesma coisa. Só que essa daqui, os números estão aumentando de 2 em 2 e a gente pode perceber que são os números ímpares. 1, depois vem o 3, depois 5, 7. Se eu fosse continuar, seria o número 9. Esse que a senhora tirou é o 9. Olha aí. Eita, isso mesmo, olha aqui, ó. Eu que deixei virado, perdão. Se eu fosse continuar, olha aí seria o número 9 que eu iria colocar aqui após o 7. Tá certo? Então, a gente já descobriu que o padrão, que a sequência vai aumentando de 2 em 2, que os números começam no número ímpar e vai aumentando, né, e vai continuando. O número seguinte também é ímpar, até chegar ao 9, que foi aonde eu parei. Tá certo? Agora, vamos aqui para os slides. Os carrinhos de pipocas foram organizados seguindo um padrão. Descubra o padrão e escreva os elementos ausentes. Olha aí, ó, eu tenho vários carrinhos, certo? Deixa eu dizer quantos carrinhos eu tenho aqui, de pipoca, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrinhos de pipoca. O primeiro carrinho está com o número 17. O segundo carrinho está com o número 20. E o último carrinho está com o número 32. E aí? Consegue descobrir qual é o padrão? Será que é de 3 em 3? 17, 20, 23? Será? Olha aí, a professora Iris chegou bem na resposta correta. O padrão aí, então, para a gente descobrir, a gente precisa olhar o termo anterior. Então, o termo anterior era 17. Depois, o que veio foi o 20. E aí, eu consigo descobrir se na frente tem um 20, qual vai ser o número do próximo carrinho que está atrás dele. Olha aí, ó, o 23, que foi o padrão que a professora Iris descobriu, que os números estão aumentando de 3 em 3. Esse é o padrão. Então, agora a gente conta 23, aí 24, aí 24, 26, 25, 26. Olha aí. Certo, aí mais 3, 26, 27, 28, 29.
Aí 30, 31, 32, que era o último carrinho. Olha aí, a gente descobriu o padrão e ficou fácil identificar qual era o número dos outros carrinhos seguintes. Vamos para mais outro exemplo. Agora observe a sequência e descubra o termo ausente. Olha aí, ó. Agora eu tenho uma sequência de figuras, certo? Que começa assim, ó. Triângulo, 2 quadrados, um triângulo azul, 2 quadrados vermelhos, um círculo preto. Depois vem um triângulo. E aí? Quais serão os termos que estão faltando? Olha, começou pelo triângulo, veio 2 quadrados rosa. Eu acredito que agora é 2 quadrados rosa e, por fim, um círculo azul. Olha aí, 2 quadrados rosas. É azul, né? O círculo é preto. Preto. Né? Talvez você aí de casa esteja vendo de outra cor, né? Porque às vezes acontece. Mas aqui para mim aparece preto. E o triângulo azul. Se eu fosse continuar, novamente, ó, 2 quadrados, né? O círculo, preto. E aí, se eu fosse continuar, seria o triângulo azul. E a gente tem que ficar bem atenta, né, professora Bem Josi? atenta. Porque, assim, muitas vezes caía na provinha e vinha para os alunos e os alunos não percebiam, terminava desenhando um termo. Quer dizer, é uma questão de observação para poder continuar. Então, fiquem bem atentos a essa aula para poder, ó, não se dar mal na provinha quando tiver provinhas assim, não é isso? Isso mesmo, a gente pensa que é um assunto simples, realmente é simples, mas você tem que estar, como a professora Iris falou, você tem que observar bem, tá? E para identificar qual é o termo que está faltando, se for uma de figuras, qual é a próxima figura da sequência, né? Qual é a próxima figura que eu vou desenhar, que eu vou pintar, então a gente tem sempre que observar a figura, a cor, tá? Se é um triângulo, se é um círculo, se é um quadrado, ele pode utilizar até outros tipos de figuras também, tá? Mas você tem que estar atento para poder descobrir e continuar a sequência. Agora vamos para mais outro exemplo. Descubra o padrão e complete a sequência. E aí? Eu tenho 5 crianças, tá? Fazendo esporte. Tá? Cada uma delas, na primeira criança, tem escrito o número 6. Nas outras, não tem número nenhum, tá? Vou dar outro exemplo, olha aí, ó. Do 6, aí foi para outra criança e está o número 12. E aí, qual é o padrão? 6, 12, eu acho que, como a gente está vendo de 2 em 2, de 3 em 3, eu acho que aí agora, ó, é de 6 em 6, professora Josi. De 6 em 6. Aumentou e a gente tem que prestar bastante atenção, contar direitinho para não escrever o número errado, né? Então, muitas vezes, quando a professora trabalha, para você escrever, escreva do número 1 até o número 20. Aí você está seguindo a sequência dos números que vai aumentando de 1 em 1. Escreva de 2 em 2, quando ela utiliza a escrita de 2 em 2. Aí você está fazendo uma sequência aumentando de 2 em 2. Agora a gente vai aprender a escrever de 3 em 3. Também, outra sequência que vai aumentando de 3 em 3. E você tem que estar atento para não passar nenhum número. Eu gostava muito quando era de 5 em 5, professora Josi. Porque terminava rápido. 5, 10, 15, 20. Isso é bom, né? Amava. Porque no instante eu concluía. Isso é maravilhoso, porque termina mais rápido. Mas acredita que ainda tem, assim, às vezes acontece da pessoa não prestar atenção e escrever errado. Né? Então, olha aí, a professora Iris descobriu que o padrão está aumentando de 6 em 6. Então, foi 6, depois veio o número 12. Aí eu vou pegar o número 12 e vou acrescentar mais 6 e aí vai chegar em que número? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18, isso mesmo. Aí 18, aí 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vai contando aí nos dedinhos, ó, 24. Aí tu já tem 24, acrescenta mais 6, aí 24, aí 25, 26, 27, 28, 29, 30. Opa, eu acho que no slide eu esqueci de colocar o número 30, tá certo? Mas tudo bem, não tem problema. A gente já viu que o último número daquela sequência seria o número 30, tá certo? Então vamos relembrar. O que foi que a gente aprendeu hoje aqui na nossa aula? A gente aprendeu um
pouquinho sobre sequência, que na sequência os elementos seguem um padrão. A gente viu que eu trouxe aqui padrões diferentes de sequência, não foi que teve padrão que aumentava de 2 em 2, né, de 3 em 3. A professora Iris trouxe o exemplo de 5 em 5, não é? Eu trouxe outro exemplo no slide que o padrão ia aumentando de 6 em 6, tá certo? Que na sequência recursiva segue uma regra, né? E essa regra é de forma previsível. A gente tem que olhar o termo anterior para poder descobrir o termo que vem seguinte. E na sequência repetitiva, possui um motivo que se repete indefinidamente, tá certo? Então, agora a gente vai para o desafio. Com a ajuda de um adulto, descubra o padrão e complete a sequência. Aí eu tenho algumas barrinhas, aí tem assim, o número 2, numa barrinha, depois vem outra barrinha com o número 4, outra barrinha com o número 6. Aí 2 barrinhas sem nada, depois vem outra barrinha com o número 12, mais 2 barrinhas sem nada, outra barrinha com o número 18, uma barrinha sem nada e o número 22 na última barrinha. E aí você vai ter que descobrir qual é o padrão, tá, dessa sequência para você conseguir descobrir quais são os números que você vai escrever nas barrinhas que não tem números. Se você prestou atenção e viu os padrões que a gente trabalhou aqui, com certeza você vai conseguir responder a esse desafio. Está fácil, 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 tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quero agradecer a presença da professora Iris, que eu acho que a professora Iris hoje está um pouquinho sonolenta. Estou sim, professora Josi. Esses dias eu estava com o dente doendo e eu estou tomando medicações. Aí está me dando essa sonolência. Mas eu estou aqui, acordadíssima. E eu vou me despedir. Deixo um beijo no coração e até a próxima aula. Tchau. Fica aí que ainda tem aula, né, professora Josi? Isso mesmo, a aula da professora Kátia, que já está ali fora aguardando. O que será que ela vai trazer hoje na aula, hein? Fique esperto. Eu também quero agradecer a você que está aqui com a gente, que estava assistindo, a produção, a todo mundo, ao intérprete de Libra, a professora Iris, a intérprete, tá certo, de Libras, a professora Iris, e um cheiro bem grande. Tchau, crianças, até a próxima aula.